Então, o que acontece com a Dinamarca? O que acontece com a OTAN? O que acontece com outros países? Como fica o mundo? Vamos direto ao ponto. Os soldados devem entrar em combate imediatamente, sem esperar por ordens superiores, caso alguém invada o território dinamarquês. Isso inclui, de forma clara, soldados norte-americanos que, por qualquer motivo, tentem tomar o controle da Groenlândia. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou que uma tentativa militar de tomar a Groenlândia, um território autônomo do Reino da Dinamarca, como já salientamos em mais de uma ocasião, marcaria o fim da OTAN. As declarações do presidente francês ocorrem após Trump aumentar a tensão no cenário internacional e abrir frentes de conflito com a Rússia e a União Europeia. Enquanto consolida seu controle sobre o petróleo da Venezuela, o presidente dos Estados Unidos abriu novos conflitos. Não tivemos descanso com a Venezuela quando de repente a Groenlândia apareceu no mapa de Trump. Porque, claro, tudo depende do tipo de mapa estratégico que o presidente dos Estados Unidos tem em mente. Ele realmente precisa controlar o norte do país, sem dúvida. O norte, mas há um país antes, que seria o Canadá. Agora é a Groenlândia, pois tem saída para todos os lados. E então, como continua essa história? Sabe que eu estava te olhando e me lembrei de um jogo chamado Tekken. Claro, pelo amor de Deus, que mundo! Todos já jogamos em algum momento, pessoas mais velhas. Sim, eu quero Kamchatka. Eu quero tudo. Quero tudo, é meu, tudo é meu, não é? Você viu o Chaplin interpretando o pintor austríaco naquela paródia que ele arrasou, aquela que ele queria fazer o mundo inteiro brincar? Com o mundo unido, bola inflável. Bola, que terrível. E continuamos assim, e não aprendemos nada. Bem, especificamente você estava anunciando isso no início desta edição. E quanto à Groenlândia? E quanto ao Reino da Dinamarca? Mas além disso, é como um jogo de bilhar. Você joga a bola branca e tudo se dispersa por toda parte. Então, o que acontece com a Dinamarca? O que acontece com a OTAN? O que acontece com outros países? Como fica o mundo? Vamos direto ao ponto. Os soldados devem entrar em combate imediatamente, sem esperar por ordens superiores, caso alguém invada o território dinamarquês. Isso inclui, de forma clara, soldados norte-americanos que, por qualquer motivo, tentem tomar o controle da Groenlândia, que faz parte do território da Dinamarca. Esta é uma diretriz militar que vem do ano de 1952. Essa é a bandeira oficial do Condado da Groenlândia. O Ministério da Defesa da Dinamarca confirmou que ela ainda continua em vigor. A ordem permanente determina que o pessoal militar dinamarquês deve iniciar imediatamente o combate contra qualquer ataque ao território dinamarquês, sem esperar por ordens superiores, mesmo que os comandantes desconheçam completamente a existência de uma declaração formal de guerra. Isso foi dito pelo Comando e pelo Ministério da Defesa. A diretiva chamou a atenção depois que o presidente Trump ameaçou de maneira repetida assumir o controle da Groenlândia pela força, se necessário, descrevendo o território ártico da Groenlândia como vital para a segurança nacional dos Imameirua. E nem vamos falar sobre o que você acabou de mencionar a respeito do Estado 51, que isso ainda não vai acontecer. Nunca se sabe, Canadá. A primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen afirmou que uma tentativa militar de tomar a Groenlândia, um território autônomo do Reino da Dinamarca, como já salientamos em mais de uma ocasião, marcaria o fim da OTAN. Bem, se os Estados Unidos decidirem lançar um ataque militar contra outro país da OTAN, então seria o fim de tudo, incluindo a nossa OTAN e, portanto, a nossa segurança que nos foi proporcionado desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso foi declarado por Frederiksen a uma emissora de televisão.
Da mesma forma, ou seja, de qualquer maneira, George Kennan, um relevante e influente pensador e funcionário dos Estados Unidos. Há muito tempo, ele disse claramente: não cometam o erro de expandir a OTAN para o leste. Isso será muito grave, estou te falando de décadas atrás. Ele já havia realmente dito isso porque a Gorbachev, acho que James Baker havia prometido: não se preocupe, a Alemanha vai se unificar. A Alemanha Oriental vai passar a fazer parte da OTAN, mas fique tranquilo, a OTAN não vai se expandir nenhum centímetro para o leste. Promessa de um anglo-saxão. Obviamente não foi cumprida. E os russos, como estavam enfraquecidos, a comunidade de estados independentes, a CEI, teve que assistir à independência de certas repúblicas soviéticas. Já havia deixado de ser assim e, como estava fraca, a OTAN continuou avançando em alguns países que eram o colchão dos comunistas. Porque a Rússia, a União Soviética, tinha um colchão de países. Com o leste, a famosa cortina de ferro, o pano de ferro ou cortina de aço. Mas claro, agora a Rússia está forte e disse: até aqui chegamos. E essa é uma das tantas... Estou resumindo por causa do tempo que tenho, mas essa é a situação que temos agora. E falando da Rússia, e com isso termino, viu que tomaram um petroleiro dela? Sim, parece que houve uma reunião na Duma, no parlamento russo. Disseram: sim, viu que ontem eu te falei? Espera que os chineses e os russos vão responder. Já os russos disseram: sim, bom, falaram em retaliações. Mais alguma coisa? Não, deixamos por aqui. Depois falamos quando houver novidades. Os Estados Unidos estão se afastando gradualmente de alguns aliados e ignorando as regras internacionais, disse o presidente francês Emmanuel Macron durante seu discurso anual em Paris diante dos embaixadores da França. Nesse fórum, ele também alertou sobre o fato de que, neste momento, as grandes potências apresentam uma verdadeira tentação de dividir o mundo entre si. E também sobre o que classificou como uma crescente agressão neocolonial nas relações diplomáticas. As declarações do presidente francês ocorrem após Trump aumentar a tensão no cenário internacional e abrir frentes de conflito com a Rússia e a União Europeia. Enquanto consolida seu controle sobre o petróleo da Venezuela, o presidente dos Estados Unidos abriu novos conflitos. A Rússia denunciou a apreensão ilegal de um petroleiro com bandeira do seu país, enquanto a União Europeia se uniu à Dinamarca em meio às ameaças dos Estados Unidos de ficar com a Groenlândia, inclusive por via militar. Além disso, o navio Vela 1, no qual a Rússia afirmou haver tripulação do seu país, foi capturado no Atlântico. Os Estados Unidos interceptaram no Caribe o navio Sofia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia denunciou que o navio carregado com petróleo bruto viola a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Washington argumenta que essas são embarcações autorizadas. O governo de Donald Trump, que afirmou ontem que controlará indefinidamente a venda de petróleo venezuelano, também declarou que a Venezuela se comprometeu a comprar exclusivamente produtos fabricados em seu país com o dinheiro proveniente do novo acordo petrolífero. Detalhou que as compras incluirão produtos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos fabricados no país norte-americano. Com esse novo anúncio, os Estados Unidos se tornarão o principal parceiro da Venezuela, segundo o republicano. Além disso, insistiu que precisa da Groenlândia, um território dinamarquês, uma eventual ação militar que seria um golpe para a OTAN, da qual ambos os países são membros. Por sua vez, a França advertiu que os parceiros europeus preparam um plano de resposta e a Casa Branca afirmou que Trump prioriza a diplomacia. Conte para nós nos comentários se você concorda com o presidente da França, Emmanuel Macron, e acredita que as potências realmente sentem uma tentação de dividir o mundo entre si. No início do programa comentamos, não foi?
a situação da Groenlândia e essa tentativa de tomada que o presidente dos Estados Unidos quer fazer? O que ele propôs foi justamente comprar essa ilha, mas a Dinamarca também se baseia na Constituição que possuem, onde dizem que, se fosse pela força, por exemplo, por meio de ataques, a Dinamarca deveria responder e ajudar, nesse caso, a ilha da Groenlândia. E nesse sentido, os soldados devem entrar em combate sem esperar ordens se alguém invadir o território dinamarquês, no caso hipotético, sempre falando, inclusive tropas americanas que tentem tomar a Groenlândia, de acordo com uma diretriz militar de 1952, que o Ministério da Defesa da Dinamarca confirmou que ainda está em vigor. Bem, a ordem permanente exige que o pessoal militar dinamarquês inicie imediatamente o combate contra qualquer ataque ao território dinamarquês, sem esperar por ordens. Mesmo que os comandantes desconheçam a existência de uma declaração de guerra, segundo declararam o Comando e o Ministério da Defesa, o jornal local, bem, isso é o que poderia acontecer. A diretriz também chamou a atenção depois que o presidente, como vínhamos contando, não é? Donald Trump ameaçou repetidas vezes tomar o controle da Groenlândia à força se fosse necessário, disse ele, não é? Descrevendo também o território ártico como vital para a segurança nacional, neste caso, para a defesa dos Estados Unidos. Também contamos que o derretimento das geleiras que ocorre nesta região, também devido às mudanças climáticas, favorece o trânsito dos navios, como podemos observar. É isso que o torna mais importante, embora no primeiro mandato Donald Trump já havia mencionado isso de precisar da Groenlândia, mas neste caso a Dinamarca também sai em defesa dessa ilha para justamente apresentar quais são